fim do mês de setembro, já recebendo aqui o presidente recém-eleito do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, meu companheiro querido, companheiro Luiz Marinho, homem de uma experiência espetacular, uma vivência enorme, fundador da Central Única dos Trabalhadores, fundador do PT, ministro, prefeito 2 vezes e agora assumindo essa tarefa importantíssima de retomada do PT no estado de São Paulo, e para isso ele botou rodinha no pé, viu? Precisa já está correr. andando pelo interior do estado, conversando com as pessoas, visitando as cidades, falando com a população e especialmente também dialogando com os nossos companheiros e companheiras do PT do interior. Coisa que para nós é importantíssimo e é uma demanda antiga do interior do estado de São Paulo, essa aproximação da direção estadual, da direção nacional com as cidades do nosso interior. São importantíssimas essas medidas que estão sendo adotadas pelo Marinho. Eu estou aqui de público agradecendo muito essa decisão importante que o meu presidente está tomando. Luiz, você foi ministro da Previdência. A Previdência está quebrada? Ou foi você que quebrou a Previdência? É engraçado esse debate, tanto da Previdência sobre as questões trabalhistas, né? Se a gente observar o período do governo Lula, o regime geral da Previdência teve superávit. E teve superávit por uma simples razão. O presidente Lula, através das várias políticas, seja de incentivo ao crédito, de incentivo à produção, de incentivo à produção de conteúdo local a partir da Petrobras, das construções das plataformas da Petrobras, e hoje nós estamos construindo tudo em Singapura, tudo na China, tudo lá fora, gerando emprego lá fora e não aqui dentro. Mas durante o período do governo Lula nós conseguimos gerar, com carteira assinada, acrescemos 22 milhões de empregos com carteira assinada. Isso elevou a receita da Previdência, porque nós temos que atacar despesas e receitas da Previdência. E o viés hoje é atacar as despesas. Não é só as despesas, tem que atacar a receita também. E o fato de ter agregado naquele período 22 milhões de empregos com carteira assinada elevou a receita e, portanto, a Previdência passou a ter superávit. Nesse momento, nós temos 14 milhões de empregos eliminados. Isso reduz a receita, portanto, reduz a receita, você passa a ter déficit. O que está por trás da reforma da Previdência, você ouvinte que está me ouvindo, está preocupado se vai aposentar, se não vai aposentar, mas se não fizer a reforma desse jeito vai quebrar e, portanto, lá na frente você não vai ter. Porque precisa saber o seguinte, a Previdência sempre você tem que estar atento, olhando e fazendo o ajuste dela. Mas não é uma reforma da forma que estão fazendo, porque não é uma reforma, na verdade, é quase que um impeditivo das pessoas atingirem a possibilidade de chegar à aposentadoria. O que está por trás, na verdade, é você ter um produto que o cidadão tem dificuldade de enxergar que ele vai conseguir alcançá-lo, para induzir ao sistema financeiro a apresentar alternativa de previdência privada. Na verdade, o que está em jogo é a encomenda ao ter o golpe contra Dilma, o Temer assumir vários compromissos com o chamado mercado, com a chamada elite financeira, especialmente elite financeira do Brasil, é entregar mais uma encomenda, que é entregar a possibilidade do sistema financeiro apresentar a possibilidade de plano de previdência privada, que aconteceu em larga escala em alguns países como o Chile lá atrás, que o Chile agora está revendo também seu formato de previdência. A previdência brasileira, muitos países vêm aqui aprender conosco como que a gente consegue dar cobertura, desde do idoso sem renda, porque quando fala do benefício da LOAS, do benefício continuado, para o idoso e para, eventualmente, criança com deficiência, o pessoal fala, fulano aposentou, e na verdade ele não aposentou, ele tem um benefício assistencial a partir dele não ter absolutamente nenhuma renda. Só que tem muita também malandragem aí, muita gente atingindo esse benefício sem necessariamente ter direito a ele. Agora, no que diz respeito à Previdência, eu posso afirmar, eu fui ministro da Previdência, e antes de falar de qualquer reforma, teria que fazer 3 medidas que durante o período que eu fiz, nós fizemos bastante. Que é combate à corrupção na Previdência. Eu, no período que fui ministro da Previdência, fui o ministro da Esplanada que mais demitiu servidores. Isso quer dizer que os servidores são todos? Não. Ela não chega a 3% de malandragem. A grande maioria são pessoas honestíssimas, são poucas trabalhadoras, né?
Mas tem as Jorginas da vida. Existe. Então você tem lá aquela parcela que você tem que combater ferozmente a partir da gestão de eficiência, em convênio com a Polícia Federal que eu fiz na época, que era muito eficiente. A outra medida é combate à sonegação. Porque qual é o setor financeiro brasileiro, qual é o setor brasileiro que mais sonega para a Previdência? O sistema financeiro. Então, aqui você tem que atacar a sonegação para aumentar a receita. E terceira, eficiência na gestão, dar continuidade à gestão. Não sei se vocês se recordam, quando eu assumi a Previdência, 29 de março de 2007, o presidente Lula fez uma encomenda para mim em relação à Previdência. Ô Marinho, me acaba com essas filas, pelo amor de Deus, que eu não aguento, cada estado que eu vou ter uma faixa. Presidente, a fila do INSS, não aguentamos mais, tal. Quando eu consegui a primeira entrevista, a imprensa perguntou, qual a sua principal meta? Eu falei assim, a minha principal meta é que a imprensa pare de falar da Previdência. Eles levaram um susto. Mas por quê? Porque a imprensa, em grande maneira, vocês só fazem crítica. Quando parar de criticar, nós vamos traçar a meta seguinte, que é que vocês passarem a trabalhar em sintonia com a Previdência e falar bem. E quando foi agosto de 2007 para setembro, nós já tínhamos eliminado aquele câncer que era as grandes filas das agências. Lembra? O pessoal ia 1h da manhã para passar a fila, à noite na fila, para guardar, para poder ter acesso. E introduzimos 135, muito investimento em tecnologia, e resolvemos esse problema crucial naquele momento, que era o problema de acesso à Previdência, de acesso aos benefícios, porque a Previdência não é só aposentadoria, ela dá garantia para a gestante, ela dá garantia para o acidentado, para o doente profissional, enfim. É, na verdade, um seguro social bastante amplo que o cidadão contribui e com muito retorno. Há muitas críticas em relação ao rural. Não, porque os rurais não contribuem efetivamente. Os rurais contribuem, tem que ver a forma de cada um contribuir. E, na verdade, o trabalhador rural, especialmente do produtor rural, o pequeno produtor, é o grande responsável do alimento na mesa da família brasileira, porque o grande agronegócio ele trabalha mais focado para exportação. Para a alimentação do povo brasileiro, quem trabalha mesmo é a pequena agricultura. E, portanto, no mundo inteiro que tem previdência organizada, o trabalhador rural de pequena propriedade tem subsídio na sua aposentadoria, porque é importante fixar ele lá. Se você olhar a estatística de pequenos produtores, no Brasil vinha caindo assustadoramente a presença das famílias na pequena propriedade até 88. Com a Constituição de 88, você tem um estabelecimento, estanca a saída, e tem um momento que chega a crescer o número de famílias de pequenas propriedades, que é grande foco da alimentação na mesa do povo brasileiro. E graças à aposentadoria rural que passou a atingir a parte daí. Mas eu diria que, de maneira geral, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter um sistema que atualiza, especialmente a parte da expectativa de vida, mas essa reforma não é reforma, seria, na prática, um verdadeiro desmonte das relações previdenciárias brasileiras. 7h56 aqui na Rádio Notícias, estou falando com o Luiz Marinho, ele que é presidente estadual do PT. Luiz, como é que o PT está encarando as eleições daqui a um ano? Antes disso, Walter, eu queria deixar um abraço para o Chico Sardelli, deputado aqui da cidade, do Partido Verde. Eu sei que ele estava com entrevista marcada aqui e quando na minha passagem aqui ele abriu mão de estar aqui hoje, então eu queria deixar um abraço ao Chico e agradecer você também por essa recepção, criar essa possibilidade, agradecer ao mentor que interagiu a isso. Essa semana nós lançamos na direção nacional a presença do presidente Lula, a presidenta Gleice, nossa presidenta nacional, fez dois lançamentos importantes que tem a ver com o que você está perguntando. Um é uma plataforma para ouvir o povo brasileiro no Brasil inteiro, e nós vamos fazer o lançamento da versão do Estado de São Paulo também, que é para ouvir o povo, para montar o nosso programa de governo para a disputa do ano que vem, que nós chamamos Brasil que o povo quer. Em São Paulo, nós vamos lançar a plataforma São Paulo que o povo quer, em breve, e lançamos também uma filiação, você que eventualmente esteja nos ouvindo, é simpático às ideias do PT, acha que pode estar mais próximo, venha nos conhecer, visite os nossos diretórios em cada cidade.
E se você quiser filiar, você pode acessar pelo site do PT. Você que também quer participar dessa debate sobre o programa de governo, você pode acessar pelo www.pt.org.br e acessar daí a plataforma, seja de filiação, seja da participação para a elaboração do programa de governo. No ano que vem, eu diria que no Brasil e em São Paulo há um momento de grande... Há uma nebulosidade grande na política. Há uma situação dramática sendo colocada, há uma perseguição contra o presidente Lula, muita gente achando que tem uma torcida para que ele não seja candidato, uma dificuldade e tal. Eu, particularmente, trabalho com a convicção que o Lula será candidato a presidente da República, e se o povo brasileiro achar por bem que ele não deva ser, o povo brasileiro tem o direito de decidir assim. Mas se o povo brasileiro achar que ele deva ser, da mesma forma tem o direito de decidir dessa forma e não tirar na base do tapetão, conforme muita gente deseja isso. Eu acredito que nós temos grande oportunidade em 2018 de um processo de recuperação de imagem a partir da grande derrota de 2016, foi uma grande derrota que o PT sofreu em 2016. A eleição de 2014 com a reeleição da Dilma já foi muito difícil. A bem da verdade, a presidenta Dilma não mereceu ser caçada de jeito nenhum, mulher honesta. Tiraram a mulher honesta para botar alguém para ser generoso, muito duvidoso no lugar dela, para fazer o que está fazendo no Brasil. E a promessa era, tira a Dilma e o PT que as coisas vão melhorar. E as coisas só estão se agravando, estão piorando. Eu acredito que esse processo mostrou ao povo brasileiro que não é simples, tira um partido, põe outro que as coisas se resolvem. É preciso ter visão do que se deseja no país e nos estados. Vejamos o estado de São Paulo. A minha corrida, como disse o mentor, rodinha no pé e correndo no estado, é no sentido de chamar a atenção que nós precisamos refletir sobre o estado de São Paulo. Em grande parte, as pessoas debatem o Brasil, a conjuntura nacional, debatem a cidade, e o estado em si não se debate. E o PSDB governa esse estado desde antes de nascer. Estou falando que o Montoro foi fundador do PSDB, foi governador do estado de São Paulo em 82, então praticamente uma mesma linhagem governando o estado desde 82. Se a gente perguntar qual o grande gargalo do estado de São Paulo que uma continuidade do PSDB governando o estado resolveu? Se a gente perguntar da segurança, nós estávamos falando de segurança na introdução da entrevista, se a gente perguntar da educação, a educação de São Paulo deixa a desejado no seu processo de desenvolvimento para o estado do Piauí, por exemplo, que é um estado muito mais pobre, e que tem respondido com estatística fantástica em relação à educação, e São Paulo perdendo espaço cada vez mais. Perdendo espaço no PIB brasileiro, esvaziando a economia do Estado a partir de permitir uma guerra fiscal nacional. O Estado de São Paulo tem condições de liderar esse processo, fazer esse debate, fazer o contraponto, chamar a atenção do processo de fortalecimento do Estado, trabalhar com mais agilidade nas obras de integração das regiões. Aqui, por exemplo, né, mentor, tem aqui o corredor metropolitano da região que não anda, há quantos anos estão em construção? Não me fala do terminal, Hortolândia, nós vamos ficar bravos. O terminal aqui, tá que certo? Não termina. O terminal que não termina, está quantos anos construindo esse terminal? Já acompanha bem na área. Foram 8 anúncios de final, né? Já. É para a gente ser entregue agora no final de setembro. Não, a primeira promessa faz 2 anos. Faz 4 anos. Enfim, o governador é uma pessoa fantástica, você não consegue brigar com ele. Você vai falar com ele, reclamar, fala assim, passa lá que tem café no bule, a gente toma um cafezinho. Eu nunca vi alguém tomar tanto cafezinho na vida assim, é o governador do cafezinho. Agora, quando ele arranca do bolso uma caderneta e anota o pedido de um prefeito, os prefeitos estão me ouvindo, seguramente sabem perfeitamente o que eu estou falando. Parece que é para não fazer, porque nunca sai do anúncio, nunca sai do papel. Ele é mestre em anunciar placa de poupa-tempo. Ele se compromete com você, primeiro ele vem e inaugura o papel, depois ele inaugura a placa, e o povo fica esperando o poupa-tempo chegar e não chega. Inaugura o projeto, o anúncio, a pedra fundamental, promete entrega, depois promete de novo e nunca entrega. Assim são as obras das linhas do metrô na cidade de São Paulo, região metropolitana, assim aliás, é o corredor metropolitano, assim é o terminal. Enfim, é um negócio impressionante. Já que você vai andar aqui para a região, dá uma passadinha em Hortolândia, tem 80 trens do metrô ali. Estão estacionados, estão embalados.
Parece que estão sendo Não embalados tem. pelo mato crescendo do lado, é Mas isso? tem um. Por que esses três não entram em funcionamento? Porque não tem trilho. Não tem trilho para testar. Já ouviu isso? A desculpa que não tem trilho para testar o Mas trem. eles não são os craques de gestão, eles não vêm falando assim que eles falam de gestão, de cuidar de gente, cuidar do Estado, com competência. Eu, sinceramente, é muita propaganda para pouco resultado efetivo. Se a gente falar de cada projeto específico, falar da linha 18, falar da linha 15, falar do corredor metropolitano, falar desse conjunto de máquinas paradas, enferrujando, perdendo valor, perdendo capacidade. E deixando de transportar a população. E especialmente isso. E se você fala, bom, e cadê o planejamento? Se sabia que não tinha trilho, por que primeiro não fez o trilho? Planejou o trilho para depois chegada das máquinas? Como dizia o Ademar, vamos fazer a ponte. O rio a gente resolve depois. Eu acho que está mais ou menos assim. O rio a gente manda. Então aí deixa muita dúvida da capacidade. E o Estado de São Paulo, não preciso falar, mas é um Estado com uma economia, né, fantástica, que é plenamente possível você planejar esse processo. Se você olhar no período que cresceu, no final do governo Fernando Henrique, a indústria naval brasileira estava um verdadeiro pó. O Lula falou assim, as plataformas, tudo que dá para fazer no Brasil tem que ser feito no Brasil. E a partir dali cresceu, chegou à ordem de 100 mil, tinha 1.850 trabalhadores na indústria naval brasileira no final do governo Fernando Henrique. Lula chegou à ordem de 100 mil trabalhadores na indústria naval brasileira. São Paulo poderia ter aproveitado dessa oportunidade e não investiu, não fez nenhum esforço. Ficou isso tudo para Rio de Janeiro, Bahia, né, esse filé dessa mão de obra, desse setor econômico. São Paulo perdeu em grande parte essa oportunidade e vem perdendo oportunidades assim, por se achar. São Paulo, o governo do estado de São Paulo, pelos tucanos, parece que eles são maior que o Brasil, né? Não se sente integrante e muitas vezes perde a oportunidade que o Brasil possa oferecer, inclusive para o estado de São Paulo. E São Paulo tem que estar sintonizado e trabalhando para ajudar nesse processo de crescimento do PIB brasileiro, mas sem perder participação do estado de São Paulo no PIB brasileiro. Infelizmente, isso tem acontecido em larga escala. Luiz, o nosso patrão relógio é implacável. E a gente... Pois não, Ventura? Eu só queria fazer um comentário rapidinho a respeito do terminal urbano que você não gosta que fale, né? Não é que eu não Mas, gosto olha, que fale, é que eu já estou com o saco cheio de falar Pois desse é. assunto. É Essa uma, é a verdade. é uma Desculpa coisa não parar incrível, de meu Marinho. Foi bom a gente tocar nesse assunto, porque, em primeiro lugar, é uma obra horrorosa. É horrível. É um monstrengo. Acabou com o centro de Americana. Segundo, acabou com o nosso comércio. Nós tínhamos um comércio intenso na O cidade. pior na dos Rua mundos, Antônio além de Lobo. ser horrorosa, e não inaugura, porque O pior- se inaugurar para recuperar alguma parte do comércio. Pois é, né? o pior de tudo é que além de ser horroroso, de ter feito um impacto nesses últimos 3 anos, acabou com o comércio do centro da cidade, Rua Antônio Lobo, Rua 30, você tem lojas e lojas fechadas ali, de um lugar onde nós tínhamos um comércio intenso, não entrega a obra. Tem banheiro químico, esses 3 anos com banheiro químico para as pessoas usarem lá. Então, um negócio assim que é um retrato da incompetência e ineficiência do governo do Estado de São Paulo. Eu só espero que isso não se repita na SP 304. Porque o anúncio era para ser feito até o final de setembro. Bom, ainda não posso falar nada porque ainda falta 5 dias para acabar o mês. Então tem muito tempo. Mas Luiz, vai ser difícil cumprir, né? Mas eu queria agradecer aí a recepção, o carinho e dizer que devo voltar outras vezes aqui. as O ano portas que estão vem, abertas. o ano que vem é o ano do povo paulista e do povo brasileiro, de novo, ter que optar pelos destinos. Muito provavelmente eu estarei representando o PT na disputa no governo do Estado e quero voltar aqui e falar com vocês, enfim, discutir e, acima de tudo, estimulá-los. Participem ativamente do processo. O destino de uma cidade, quem deve ser responsável por ela é o povo da cidade. Destino do Estado da mesma forma, destino do Brasil da mesma forma. O povo, o eleitor, a eleitora, tem grande responsabilidade nesse processo da qualidade dos seus governantes, dos seus parlamentares, enfim. Portanto, queria deixar aqui essa mensagem. Não desista do Brasil, não desista de São Paulo. Não desista dos nossos sonhos. Nós podemos juntos trabalhar nesse processo, independente do que pensa cada partido político, mas é preciso que as pessoas acreditem a partir de si,
partir da sua família, dos seus vizinhos, da sua cidade, do seu bairro, pensar um Brasil melhor. É possível. Esse Brasil é muito grande, nós temos todas as condições de passar por esses problemas, hora que o Brasil está passando.